Ontem, o Congresso Nacional se tornou uma verdadeira zona de guerra, uma batalha sem fim. Pois é, ontem a oposição anunciou um acordo que poderia destravar duas pautas muito importantes. Uma delas, anistia ampla, geral e restrita. A outra, o fim do foro privilegiado, que atinge diretamente o poder do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o Davi Alcolumbre se esquivou, travou ali um mecanismo para fugir da oposição. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que ontem o clima era literalmente de batalha dentro da Câmara dos Deputados. Oposição e situação quase saíram no tapa, com tudo que aconteceu. O Nicolas Ferreira acabou sendo alvo, da oposição, e eu vou mostrar para vocês o porquê. O Hugo Mota chegou ao cúmulo de falar que ia suspender cerca de 80 deputados da oposição por 6 meses. Já imaginou que democracia é essa? Que não tem oposição? É a democracia dos sonhos do Fidel e do Lula. O Nicolas, por sua vez, fez um vídeo inflamado falando o que estava acontecendo. Aí, o bicho começou a pegar. O Sóstenes Cavalcante prometeu radicalizar contra o Hugo Mota. A pressão foi cara a cara, foi olho no olho. E aí, meu amigo, olha a ameaça. Bolsonaristas querem parar assembleias e câmaras de vereadores por todo o país. Ou seja, se tudo não mudar, o Brasil inteiro, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores do Brasil inteiro vão travar, vão parar. E aí, meu amigo, o bicho vai pegar e o Brasil vai estremecer. Vamos entender tudo isso que está acontecendo. Eu vou tentar me manter dentro do time aqui do vídeo, mas literalmente a coisa ontem ficou feia, com direito a Hugo Mota chamar polícia contra a oposição inteira, digna de um filme de Cuba. Vamos entender tudo isso? Então não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, inscreva-se no canal, tá? Se você busca informações de relevância, sabe? Sem criar aquele alvoroço, mas falando realmente o que está acontecendo, trazendo matérias sempre de fontes confiáveis. Então, inscreva-se no canal, bora bater a nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entender, bora de matéria. Olha só, ontem foi anunciado pelo The São Paulo News que a oposição fez um acordo com o Hugo Mota por anistia. Além da anistia, foi anunciado pelos deputados de oposição que também será pautado o fim do foro privilegiado. Esses dois processos são importantíssimos. Da anistia, você já conhece, que é aquele que visa rebater os abusos e arbitrariedades do judiciário contra os presos do 8 de janeiro. E ainda mais agora, com a vaza-toga, a anistia é pouco. Tinha que ser anulação total. Por outro lado, o fim do foro privilegiado, talvez você não entende, é que deputados, senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal pode dar uma mão para amigos e pode punir os inimigos. É uma ferramenta muito perigosa na mão do Supremo Tribunal Federal. Agora, a Câmara dos Deputados quer tirar o foro privilegiado, o que automaticamente faz com que Bolsonaro, todos os presos do 8 de janeiro, voltem à primeira instância e zera tudo. É uma medida, que mexe com toda a base do sistema. Ou seja, o STF já não é competente para julgar, passa agora por lei a não ser competente, volta tudo para a primeira instância, começa do zero e anula tudo. Então o jogo tá acontecendo. O Davi Alcolumbre viu a oposição, para ter direito a negociar, parar tudo. Subiram no plenário, pararam o plenário e disseram: aqui ninguém mais vota nada. É a primeira vez que a gente vê, desde que começou o mandato do Lula, a oposição radicalizar dessa forma. O Davi Alcolumbre, para fugir disso, lá no Senado, falou que a sessão que o Congresso vai ter sessão remota. E aí ele não precisou ir para o tete-a-tete, para o face-to-face com a oposição. Só que
o Davi Alcolumbre fez uma nota dizendo que isso é um absurdo, que não pode ser feito isso, que interesses pessoais do Bolsonaro, por exemplo, é um absurdo. Só que lá no fundo, no túnel do tempo, o Davi Alcolumbre, que criticou a obstrução de agora, lá em 2019 ele fez exatamente isso quando ele entrou no embate, né, para tomar o comando da Casa Alta, que é o Senado, contra o Renan Calheiros. Então, quando é por interesse pessoal, ele pode parar tudo. Quando a oposição está brigando por liberdade, por anistia, aí não, é anticonstitucional. Ah, meu amigo, não vem com essa não, que essa não convence. Agora sim, o jogo tá interessante porque, vamos lá, os deputados de esquerda agora se tornaram patriotas, se agarraram na bandeira, cantaram até o hino nacional para entrar junto com o Hugo Mota na Câmara dos Deputados para desobstruir, né, a pauta, e entrou com truculência. É o modo que a esquerda sabe usar. Entrou com a polícia legislativa, entrou com agressividade. Dá uma olhada aqui na zona de guerra que o Congresso se tornou. Era pátria livre ou morrer. Aqui, ó, vamos seguir. Tá nem cantando o nacional, hein? É a retomada da democracia. Nós vamos ter novamente a recuperação do parlamento brasileiro. Era pátria livre ou morrer. Eu não quis ouvir isso sozinho, eu pus só para sacanear de novo, tá? Então, assim, tá uma zona de guerra, deputados de um lado, deputados do outro, e prontos para o embate mesmo. E aí, para que você possa entender, o Hugo Mota se aliou à esquerda para desobstruir. O Mota marcou a sessão, ameaçou suspender toda a oposição, todos os deputados da oposição que ocuparam o plenário. Algo que já aconteceu muitas vezes antes, e agora o Hugo Mota disse que vai suspender por 6 meses. Imagina, 6 meses sem oposição. Que democracia é essa? Matéria do Metrópolis. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, marcou uma sessão no plenário da casa para a noite de ontem, quarta-feira, mesmo com a ocupação dos bolsonaristas no local. Na reunião com líderes partidários, Mota decidiu que vai pessoalmente presidir a sessão e ameaçou suspender o mandato dos deputados que resistiram a sair da mesa diretora. Eu tenho que ser honesto com vocês. Entre Davi Alcolumbre e Hugo Mota, pelo menos o Hugo Mota mostrou ser mais corajoso, né? Foi lá, encarou a oposição face a face, pressionou, fez uma medida antidemocrática, para mim, falar para eles, vou arrancar vocês na base da polícia e vou suspender vocês, atacar a oposição desse jeito, para mim, é antidemocrático. Mas a grande questão é que foi mais bonito do que só o Davi Alcolumbre ir lá e marcar uma sessão, né, extra. O Nicolas Ferreira fez um vídeo de dentro do plenário, bateu milhões de visualizações, onde ele questiona e critica a forma que o Hugo Mota fez. Só atualizar vocês aqui, nós decidimos permanecer aqui. Estive em uma reunião com o presidente Hugo Mota, eu mais 4 parlamentares, uma reunião que não teve acordo, mas ficou decidido que ele decidiria abrir a sessão ou não. E agora, literalmente, ele está ameaçando os deputados, informando que quem ficar aqui e impedir o funcionamento da sessão terá uma suspensão de 6 meses do mandato. Ou seja, mais de 60 parlamentares estão aqui. E sabe o que é, de fato, uma atitude que não é democrática? É nós termos a maioria para poder votar e pautar anistia e isso não ser respeitado. Isso sim é desrespeito com milhões de eleitores que estão esperando a anistia. Ou seja, do que adianta você ter maioria para poder pautar, tem a quantidade de deputados, assinaram para poder pautar e não pauta. É uma vergonha, Permaneceremos aqui. Eu apresentei, né, para alguns deputados, lá em 2021, um projeto de lei, né, chamado PEC da Pauta Popular, que nunca saiu do lugar. Lá eu dizia que a gente tem a iniciativa popular, ou seja, o povo pode iniciar um projeto, né, um processo de lei. Agora, se o presidente da Câmara ou do Senado não quiser pautar, eles têm mais poder e pode travar até o próprio povo. Imagina o povo colhendo assinaturas através de uma iniciativa popular ou protocolo, um projeto de lei. Projeto da anistia, por exemplo, Hugo Mota, o Davi Alcolumbre fala, não vou pautar. Uma única pessoa que recebeu pouquíssimos votos pode travar uma nação inteira, pode travar a vontade do povo. Todo poder emana do povo.
Nesse projeto, dizia o seguinte: se colhêssemos a assinatura do número necessário para a iniciativa popular e pedir para pautar qualquer projeto, como por exemplo o projeto da anistia, como por exemplo o fim do foro privilegiado, o presidente da Casa, Câmara ou Senado tinha que pautar imediatamente, sob pena de responder por falta de decoro parlamentar. Ou seja, pode um deputado desrespeitar o pedido do povo? Detalhe, eu apresentei para a direita, para a esquerda. Ninguém nunca quis colocar esse projeto. Vocês veem a importância desse projeto agora? Mas dando continuidade, o que aconteceu? O Hugo Mota não partiu, para o diálogo, partiu para a truculência. E aí, publicação do deputado Giovanni Cherini. Urgente. A Polícia Legislativa foi acionada pelo Hugo Mota. Isso não é democracia, é opressão. Vergonha. Vocês veem aqui a polícia, na porta do plenário, para quem conhece a Câmara dos Deputados ali, é bem na porta do plenário, e ali impedindo que deputados entrassem ali para não obstruir a sessão. Isso assim, é usar a polícia para simplesmente, impor pressão, coagir os deputados. Gente, se ninguém percebe a que nível chegou a democracia, é porque realmente o brasileiro anda merecendo perder a democracia. Porque não faz sentido. Meu Deus. Agora, a oposição está disposta a ir para a briga, está disposta a ir para a batalha. O Hugo Mota, não esperava que o Sóstenes Cavalcante faria uma convocação via Brasil inteiro. O líder do PL dispara contra o Hugo Mota. Acabou a paciência. Escuta só. Que me parece meio um paradoxo, um contrassenso, porque o senhor falou em diálogo a partir dessa ocupação. Não é um pouco um paradoxo querer um diálogo, querer promover o diálogo, ocupando, impedindo o Congresso de funcionar normalmente? Falou os defensores Leilani, do MST. Nós da oposição temos buscado dialogar, esperado o presidente da Câmara, o presidente do Senado, mas na figura do presidente da Câmara, Hugo Mota, 5 meses, com algumas pautas. Nós tivemos pauta única durante 5 meses, que é a anistia. Foi nos prometido várias vezes, aliás, isso é um compromisso dele na sua campanha presidencial conosco. E nesta casa, no parlamento e na política, palavra se cumpre. E o que nós do PL, nós da oposição estamos querendo é o cumprimento. Ora, é tão simples, gente. Bota para se apreciar a matéria da anistia e se não tem votos para aprovar, não será aprovado. Aqui é o lugar do debate. É constitucional a anistia. Aliás, a esquerda usufruiu de anistia para os seus crimes. Lá no passado, de assassinatos, de ocupação de embaixadas, de sequestros, de assaltos a bancos, todos eles foram anistiados. Agora, quando nós estamos pleiteando que se paute a anistia, nós não estamos pedindo voto ao presidente, não. Nem pedindo que ele aprove. Nós estamos pedindo que seja pautado, porque é compromisso dele conosco na eleição. Assim como foi compromisso dele com a esquerda, apoiar o candidato do TCU da esquerda, que será votado aqui em breve. Então, o que nós queremos é simplesmente cumprimento da palavra, que essa é a boa política. Como não houve ao longo de 5 meses, não restou alternativa. Minha bancada perdeu a paciência e decidiu ocupar para que isso seja um instrumento de negociação, de diálogo, que estamos esperando. E que não adianta fazer um diálogo só com o presidente do Senado em separado, porque às vezes eles combinavam o jogo. Nós queremos sentar com os dois para resolvermos e pacificarmos o Brasil. Este é o nosso objetivo. Pois é simples de resolver. Paradoxo é você prometer e não cumprir. Paradoxo é você eleger deputados e esses deputados não poderem votar, sejam para ganhar ou para perder. É isso, coloque em votação. Se a vontade da maioria é que a anistia não passe, a anistia não passa. Se a vontade da maioria é que a anistia passa, a anistia passa. Para que serve o Congresso, então? Eu acabei de falar para vocês, é uma zona de guerra. Tira o termo de guerra e só vai servir para isso o Congresso? Ah, pelo amor de Deus, né? Agora, vamos lá. O Brasil inteiro está observando o que está acontecendo. O Brasil inteiro tem oposição e tem muito mais gente de direita do que de esquerda. Dá uma olhada aqui o que foi publicado pela Veja. Bolsonaristas querem parar assembleias e câmaras de vereadores pelo país. A mobilização que impede sessões no Congresso deve ser replicada por parlamentares bolsonaristas em legislativos estaduais e municipais. Se o Brasil inteiro parar, se travar o Brasil inteiro, imagina a cena: caminhoneiros, o agro, deputados e senadores travando tudo. É indispensável tudo isso porque uma pessoa está segurando um projeto
que os deputados têm o direito de votar. Antidemocrático é segurar projetos. Isso sim é antidemocrático. Colocar em votação é o necessário, se passar, é a vontade do povo e da maioria. Agora, escuta o que eu estou falando para vocês. Está surgindo a liderança. E aí, essa liderança tem que tomar cuidado. Bolsonaro sempre foi o maior líder da direita desde que ele surgiu no cenário político do Brasil. Mas não é o único líder de direita. E se tirarem Bolsonaro, já tem um nome que vem mostrando, né, capacidade de liderança. Essa cena é emblemática. Não sei se você percebeu a quantidade de deputados e um falando por todos. Isso aí se chama liderança. Dá uma olhada nesse trecho. E o recado aqui é forte. O Centrão está largando a mão do Mota e do PT porque eles sabem que vão destruir o Brasil. Olha o que o Nicolas falou. Fala Brasil, nós estamos aqui, uma parcela gigantesca dos deputados, existem vários outros ainda que não estão aqui, mas para dar o seguinte recado, nós dobramos o nosso apoio no Congresso para as nossas pautas. Hoje, além do PL, que está aqui o Sóstenes, além Marcel Varrata, que é líder do Novo, também PP, União, PSD e demais outros deputados de vários partidos estão conosco nas nossas pautas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olhe a reação da esquerda, reação de derrota, porque hoje sim, a gente conseguiu chamar a atenção, paramos o Congresso por 2 dias, algo inédito, histórico do nosso país, para que a gente continue vencendo esta batalha. E eu não tenho dúvidas que todos que estão aqui vão continuar incessantemente para na reunião de líderes que foi feito um acordo para que tanto o fim do foro privilegiado, quanto também a anistia, todos esses partidos lutem juntamente conosco para que seja aprovado. Primeiro passo, tirar a forca dos deputados que estão sendo pressionados pelo STF através do fim do foro privilegiado. E segundo, ter a anistia ampla, geral e restrita. Excelente. E para isso, nós não podíamos isolar os outros demais partidos, fazer o que a esquerda queria, que era nos deixar de lado. Portanto, sinta-se extremamente representado, confiante, porque caso isso não acontecer, nós vamos votar muito mais forte. Hoje, nós ganhamos o Congresso. É isso aí. Parei aqui, tá? Parei especificamente aqui, tá? Meu recado é o seguinte, e aí você pode concordar comigo ou não concordar comigo, tá tudo bem. Uma liderança surgiu. Não adianta falar que a direita sem o Bolsonaro não existirá mais. O Bolsonaro parou de ser uma pessoa. Começou a ser uma ideia, um discurso, uma representação. Todo mundo brincava que o Bolsonaro... Brincava não, falava que o Bolsonaro era um mito. Mesmo não sendo bolsonarista, você tem que entender o cara gigante. Começou um movimento que não vai parar tão cedo. E a liderança tá aqui, ó. Nicolas Ferreira. Então... Eduardo Bolsonaro. E se tirarem Nicolas e Eduardo, vão surgir outros. O grande ponto que eu preciso falar para vocês é, principalmente, recado para o Nicolas Ferreira, cuidado, o Brasil tem muitos Adélios. E o recado é simples, para todos os demais deputados que ouviram isso agora, cuidem do menino Nicolas Ferreira. Porque o Brasil precisa de um presidente como esse no futuro, tá? Agora, o que fizeram com ele? Vou deixar a cena rodando, né? Na forma mais, cara da esquerda, sabe? Uma pessoa chega e simplesmente jogou o Nicolas no chão, derrubaram o Nicolas Ferreira. Deputada do PT derruba Nicolas Ferreira com um golpe violento, enquanto Mota assume a mesa. Cara, eles são violentos. A deputada Camila Jara agrediu o deputado Nicolas Ferreira na noite dessa quarta-feira durante a sessão na Câmara dos Deputados. O momento do ataque foi transmitido ao vivo pela TV Câmara e também pelo YouTube. Nicolas foi derrubado pela parlamentar e ajudado pelos seus colegas. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês, tá? A pergunta é simples, muito simples. Eu vou deixar a cena acontecendo. Vejam o rosto, vejam tudo. Se fosse o contrário, se fosse o Nicolas com essa cara de raiva,
com essa cara de ódio, jogando ela no chão. Se fosse, vamos lá, a Júlia Zanatta, com essa cara de raiva, com essa cara de ódio, jogando algum deputado da direita no chão. Você acha que a democracia brasileira, relativa como é, encararia da mesma forma? Outra questão, vocês precisam entender que eles agem de maneira sorrateira. Olha só o que aconteceu. O pessoal do PT acionou o Conselho Tutelar para arrancar a filha da Júlia Zanatta, para tirar a guarda da Júlia Zanatta, porque a Júlia Zanatta viu a necessidade e o tamanho da importância da pauta que estaria sendo julgada. Um deputado do PT entrou com um pedido no Conselho Tutelar contra a Júlia Zanatta, dizendo que o ambiente da Câmara dos Deputados é hostil para uma criança e que a Júlia Zanatta simplesmente deveria perder a guarda do filho. Esse é o nível do jogo baixo, do jogo sujo, que atinge mães, atinge famílias. É assim que a esquerda sempre agiu. Eu lembro muito bem a Talíria Petroni, né, durante a pandemia, que era um momento ainda mais grave ainda, estava com a filha no colo, né, a deputada da esquerda, ocupava livremente a tribuna da Câmara com a bebê no colo, em plena crise humanitária, sanitária, e sem qualquer questionamento institucional. Hoje, a deputada Júlia Zanatta leva sua filha ao plenário e o deputado Raymond, do PT, aciona o Conselho Tutelar com o timbre da Comissão de Direitos Humanos. Meu Deus! Que jogo baixo. Tentar arrancar a filha da mãe por questões políticas. Por questões políticas. Todo mundo sabe que é por questão política, não é? Você não está preocupando com a menina. Ah, não, eu estou preocupando com o bem-estar da menina. Não, é por questão política. Isso é tão baixo. Isso é tão baixo, né? Meu Deus, né? A gente fica assustado com tudo isso. Agora, cá entre nós, né? Estão fazendo um auê. Olha como os bolsonaristas são radicais. É a extrema-direita. A esquerda jamais faria uma obstrução da democracia parando a Câmara dos Deputados. Oi? Como é que é? Vamos escutar. É uma situação tensa, é inusitado, nós nunca vivemos esta condição, o parlamento tem que permanecer aberto, essa é a consciência dos líderes e do presidente Hugo Motta. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, suspendeu a sessão de votação da reforma trabalhista nesta terça-feira. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. A decisão foi tomada depois que a senadora Fátima Bezerra, que conduzia os trabalhos, se negou a dar o assento da presidência a Eunício. A mesa era ocupada também pelas senadoras Vanessa Graziotin e Gleisi Hoffmann, que discutiam o tema com Fátima Bezerra. Tirar direito dos trabalhadores num momento tão difícil para a maioria dos trabalhadores é um assinte. Eunício Oliveira mandou apagar as luzes e afirmou que a votação só seria retomada quando a ditadura permitisse. A versão final da proposta foi colocada em votação após 2 meses e meio do início de sua tramitação no Senado. O texto prevê que as alterações entrem em vigor 120 dias após a publicação da lei no Diário Oficial da União. Na segunda-feira, uma carta assinada por 14 entidades pedia a rejeição do texto, classificado como retrocesso. Assim que começou a sessão, integrantes de centrais sindicais ocuparam o gramado em frente ao Congresso em protesto. O prédio do Senado está sob a proteção da tropa de choque da Polícia Militar de Brasília. Pois é, parece que essa turma esquece que existe um negócio chamado internet, né? Coisas que eles tanto detestam, né? Porque a mídia jamais vai mostrar e falar, olha, isso aqui que eles estão falando que a oposição não pode fazer, eles faziam lá atrás, né? Engraçado, né, que já em 2017 o Eunício de Oliveira já chamava o PT de ditadura. Mas assim, a coisa vai tomando novos rumos. É lá dentro da Câmara, ontem era zona de guerra, lá fora também. Manifestantes protestam durante tumulto na Câmara dos Deputados em Brasília. E os apoiadores do Bolsonaro realizaram buzinaço na rodoviária do Plano Piloto. Acompanha.
Pois é, pessoal, já começou. Vocês esqueceram que 2016 começou, sim? Movimentos, manifestações, e depois os movimentos ganharam força, ganharam corpo, deixaram de ser por um espectro A ou B, e depois ganhou o Brasil. Deixa eu te lembrar uma coisa, lá em 2016, quando começou, não era por 20 centavos, foi a esquerda que começou. E aí a direita viu que não dava para continuar daquele jeito, e a coisa continuou. Hoje, o movimento começou pela direita, pelos bolsonaristas. Mas daqui a pouco, os isentões, o centro, vai entender. A ditadura da esquerda não dá para ser tolerada. O Marcel Van Hatten fez uma publicação, PSD, PP e União, juntos com o Novo e o PL, contam 247 deputados, quase metade de 513, para pautar o fim do foro privilegiado e a anistia, sem contar os favoráveis de outros partidos. Foi uma vitória gigantesca. Obrigado a todos que motivaram e apoiaram. Vamos vencer. O Brasil merece. Ou seja, sim, foi anunciado um acordo de que será pautado a anistia e será pautado o fim do foro privilegiado. A única questão que nós temos que discutir com vocês é o primeiro acordo feito com o Hugo Mota? O Hugo Mota tem a tendência de cumprir acordos? Esse é o perigo do negócio. Dá uma olhada no que falou aqui o Sóstenes Cavalcante. Pessoal, o objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente para todo o Brasil e vocês da imprensa. O momento do país é gravíssimo. Nós temos o poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. E é isto que foi fruto do acordo. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados, Partido Progressista, que começou na figura do Evair de Mello, Partido União Brasil, na figura do líder Rodrigo, Partido Novo, na figura do líder Marcel Van Hatten, os líderes da oposição, que aqui está o Zuco, a líder da minoria Carol, e também tenho autorização para falar no líder do partido PSD, do líder Brito. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Muito bem. Meu amigo, se isso acontecer na semana que vem, é uma reviravolta, é uma carta de alforria para muitos deputados que vão querer defender, inclusive abertamente, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e que hoje não falam por morrer de medo. Agora, cá entre nós, o líder do PT negou a vitória da oposição e disse que a anistia não faz parte do acordo. Aí se o fim do foro privilegiado já fizer parte, já é um bom começo. Mas, cá entre nós, você confia no Hugo Mota? Diz se sim ou não. Escuta aqui o trecho da fala dele. Vem do Colégio de Líderes, de todas as negociações. Não vamos votar anistia. Isso está fora. Eles falam isso aqui porque estão tentando criar uma justificativa para a base dele, porque tiveram que recuar aqui. Terceiro ponto, não dá para passar a mão na cabeça em quem fez isso. Esse discurso, esse pessoal que ocupou a força, impediu a realização dos trabalhos aqui na Câmara e no Senado,
vão ter que ir para o Conselho de Ética. Vamos lá, puxa todo mundo que em 2017 parou tudo e manda também para o Conselho de Ética. Olha, entenda, o jogo é sujo, o golpe é baixo. O Olavo de Carvalho já dizia, né, e aí vocês ficam bravos comigo, olha, ou você os prende pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão te prender pelos crimes que você não cometeu. É aquela velha história, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E acuse-os do que você é. É exatamente o que a esquerda faz. Então, assim, se você acha que a gente está, pelo menos, perto de solucionar o problema de instabilidade do Brasil, esquece. Não é assim que funciona. Nós temos uma instabilidade política que está longe de acabar. E ainda que nós vejamos a esquerda sair em 2026, 2027 é um ano do colapso financeiro. Não sou eu que estou falando. São todos os analistas. O Brasil entra em shutdown em 2027. Um shutdown econômico. Você sabe disso. Tá bom? Meu amigo, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Recadinho rápido para você aqui, tá? Olha, se você tá vendo tudo isso acontecer, cogita a internacionalização ou a constituição, pelo menos, de uma holding para proteger o seu patrimônio. Meu amigo, ora, presta atenção. Hora que o dinheiro acabar. Eu tô fazendo alarde aqui e talvez você fique até bravo comigo, mas você que é empresário que está me assistindo, hora que o dinheiro acabar, hora que não tiver mais dinheiro, que 2027 entrar com um colapso e o rombo nas contas públicas, vai faltar dinheiro para o governo. E aí, o STF já entendeu que se mudar a interpretação da lei tributária, eles podem te cobrar dos últimos 5 anos. Lembra disso? Você não tem dívida nenhuma, você sempre cumpriu a regra certa. Eles mudam o entendimento e cobram dos últimos 5 anos. Você acha que não vai acontecer? Sério? O STF já deu a deixa. Outra questão, você acha que a hora que você começar a encarar o rombo econômico de 2027, você vai dar conta de manter seus funcionários? Você acha que se o seu funcionário começar a perceber que está faltando grana, ele não vai atrás de você com ações trabalhistas? Então, a hora de você estruturar é agora, antes de 2026, com a reforma trabalhista e antes de 2027. Se você é um empresário, se você tem patrimônio, se você tem o seu negócio, procure alguém que vai te orientar. Nosso escritório está à tua disposição, está aqui na descrição, para que você saiba, né, como estruturar um patrimônio para não ser pego de surpresa. Ou melhor, nem é de surpresa mais, quando tudo isso acontecer. Não ser pego desprevenido, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vamos lá, consciência, né, para proteger você e seu patrimônio. Clica aqui na descrição. Abraço.